Hebreus capítulo 4 é o nosso ponto de partida, 4 versículo 12. Olha o que diz aí, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só quanta coisa que está falando aí da palavra de Deus, pessoal. Isso aqui é só um versículo que diz que ela é viva e eficaz, ou seja, ela surte efeito, ela é viva, ela tem vida, a palavra. Diz que ela penetra até a divisão da alma, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Irmãos, e às vezes, né, vem aquela pergunta: por que às vezes tem gente que recebe a palavra e parece que não surte efeito? Às vezes a pessoa fica um tempão dentro da igreja, e qualquer outra igreja, não precisa ser a nossa, mas a pessoa sai igual ela entrou, ou às vezes, absurdamente, tem gente que consegue sair pior do que entrou. Quem que explica isso, né? Uma palavra que diz aqui que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como é que pode alguém ter uma arma dessa, passar um tempo com uma arma dessa na mão, porque é uma arma mais poderosa do que qualquer coisa? Às vezes tem gente que quer resolver no braço, tem gente que quer resolver de uma outra maneira, né? E ela não para poder falar: não, espera aí, eu tenho uma arma aqui que é mais potente do que tudo, que é a palavra de Deus. Quer dizer, eu até lembro que há muitos anos atrás eu vinha ver minha mãe, aí minha mãe morava numa kitnet ali no Ipiranga. Aí eu lembro um dia que eu cheguei lá e estava um barulho, né? Eu peguei e falei assim: ô mãe, que barulho é esse? Né? Que eu dormia lá, né? E tudo mais. Aí ela falou assim: ah, filha, é um bar que abriu aí. Eu peguei e falei: nossa, está amarrado isso. Ela falou: nossa, tem dia que fica até meia-noite, 1h da manhã, né? Irmãos, o que eu fiz? Eu orei. Falei: está amarrada essa obra do diabo aí, em nome de Jesus. Lugar de prostituição, lugar do que não presta. Eu repreendo essa obra do diabo em nome de Jesus. Não aceito isso aí não, um barulho tremendo e tudo mais. Eu lembro que eu estava lá, a minha mãe me ligou. Falou: filho, fechou o bar. Eu falei: glória a Deus por isso. Quer dizer, uma barulheira, parece um inferno, né? E tudo mais, né? Quer dizer, aquilo parece um inferno mesmo. Quer dizer, o pessoal tudo ali até tarde da noite. Às vezes a pessoa tem essa arma, ela não usa. Prefere ir lá dizer que vai arregaçar a manga, que vai quebrar a cara não sei de quem, que vai arrebentar não sei quem, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e arruma confusão com um, e arruma confusão com outra. São pessoas, irmãos, que ainda não entenderam o que é a palavra de Deus. Talvez até precisa ver, porque o maior milagre que a gente vê acontecer de Deus é na nossa vida, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa fuma, ela não conseguiu nem largar o cigarro, né? Ela bebe, não conseguiu largar a bebida, tem um vício miserável de prostituição. O celular dela lá aparece a casa lá de Sodoma e Gomorra. Será que ela crê que Deus tem poder? Será?
Tem gente que diz assim, tem coisa que eu não acredito que Deus faz, é porque às vezes não fez na vida dela ainda. Então ela não pode dizer que Deus operou, que Deus ele faz, né? Mas por que isso daí ocorre? Tem duas coisas, irmãos, que eu quero falar hoje. Quando uma pessoa recebe a palavra de Deus, se não acontecer na vida dela, ela não vai poder desfrutar da vida que Deus tem para ela. A primeira coisa que eu vou falar que tem que acontecer, está lá em Tiago 1. É só você ir para frente aí, você está em Hebreus, né? Tiago capítulo 1. Isso aqui tem que acontecer. O versículo é o 20. O 20 eu vou dar porque é importante para a nossa vida espiritual. Ó. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Guarda isso no seu coração. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Está nervoso? Está nervosa? Vai pescar. É isso aí. Porque não vai operar a justiça de Deus, não vai. Não adianta, porque eu já falei para Deus que se não acontecer, eu vou embora. Você vai ser um homem sem Deus e ele vai continuar sendo Deus. Você vai ser uma mulher sem Deus e ele vai continuar sendo Deus. Por quê? Porque ele não precisa da gente. Ele é Senhor, ele é Deus. Nós é que precisamos dele. Às vezes não sei se porque a pessoa faz algo, ou ela prega, ou ela faz, ou ela acha que Deus está precisando dela, né? Não, o Elias, né? Aquele tempo o profeta falou, só eu fiquei. Ele falou, ainda tem mais 7.000 lá, levanta. Se era 7.000 naquela época, imagina quantos não é hoje, né? Hoje é 7 milhões que deve ter, né? Então, ele diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus, não adianta. Vai adiantar, tem que parar, ouvir a palavra, não adianta, porque é dele que vem toda a provisão, é dele que vem tudo que nós precisamos, é tudo dele. Aí uma coisa que tem que acontecer que eu falei, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, a primeira coisa que eu quero falar hoje, a palavra de Deus tem que ser enxertada em nós. A gente não nasce com ela. Você não nasceu com a palavra. Você pode ter nascido num lar de pessoas cristãs, mas você não nasceu com a palavra. Ela vai ter que ser enxertada em você. E um enxerto é sempre um enxerto. É algo que não nasceu com a gente. Tem que enxertar. Mas se um médico for fazer um enxerto, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai limpar o local. Como é que ele vai fazer um enxerto no meio da sujeira? Não tem como. Ele vai limpar o local e vai fazer o enxerto, né? Aí vai ver se não vai rejeitar o enxerto. Se rejeitar, tem que fazer outro. Assim é a nossa vida com Deus. Ele diz que nós precisamos rejeitar a imundícia e o acúmulo de malícia. Para quê? Para que essa palavra que você recebe seja enxertada em você. Você não nasce com perdão. Você precisa da palavra enxertada em você do perdão. Você não nasce com santidade. Ninguém nasce com santidade. Mas a palavra de Deus, quando é enxertada em você, você passa a falar, não, então eu quero viver uma vida de acordo com o que Deus está dizendo. Então, se a pessoa pode passar 1 ano, 2, 3, 10 dentro da igreja, 20, 30, se essa palavra não for enxertada nela, não adianta. Ela vai continuar sendo a pessoa que ela sempre foi. Ela não vai mudar, ela não vai ser transformada, ela não vai ser mudada. Por quê? Porque quando a palavra de Deus é enxertada, aí muda tudo. Quer dizer, enxertou. Quer dizer, a palavra entrou. Quer dizer, ali, mas aí, como é que faz? Tem coisa que vai ter que sair? Tem. Vai ter que limpar a imundícia, vai ter que limpar a malícia,
para que essa palavra seja enxertada. Enquanto a palavra do perdão não for enxertada, você só vai perdoar quem você quer, ou quem você acha certo perdoar ou não. Enquanto a palavra de Deus não for enxertada, você só vai ter santidade o dia que você quiser. O dia que você não quer, você não vai ter. Quer dizer, enquanto a palavra de Deus não for enxertada, você só vai ser fiel a Deus quando você quer. Quando você quiser, quando você achar que dá, quando você achar... Não. Quando a palavra de Deus é enxertada, a vida da pessoa muda. Quer dizer, então, limpou a imundícia, limpou a malícia. A palavra de Deus é enxertada. É aí que a vida de uma pessoa começa a mudar. Não é só o dia que ela vem para a igreja. Seria tão bom, né, que a vida de uma pessoa mudasse o dia que ela viesse para a igreja. Começa uma mudança ali. A mudança mesmo vai acontecendo conforme a palavra de Deus vai sendo enxertada em você. Vai entrando o que é limpo e vai saindo a sujeira. Vai entrando o que é bom, vai saindo o que é ruim. É um processo. Agora, se a pessoa não deixar essa palavra ser enxertada nela, o que Deus pode fazer? Não é que Ele não quer fazer. Deus, Ele quer fazer. Claro que Ele quer. Tanto é que a pessoa pode dar o testemunho e falar, não, olha, eu entrei na igreja, eu era assim, eu era daquele jeito. Você já ouviu gente dizer assim, depois que eu entrei na igreja, eu perdi tudo, né? Aí parece até que o culpado é Deus, né? Só que ela não conta que ela deu o dízimo e oferta só o dia que ela quis, ela não conta as confusões que ela entrou, ela não fala as coisas que ela fez, ela só fala assim, olha, eu entrei na igreja, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi... Não. Só que ela não conta que ela não deixou a palavra de Deus ser enxertada nela. Quer dizer, ela não quis mudar, ela quis ser da maneira que ela sempre foi. Não, eu tenho o meu jeito, para poder mudar o meu jeito. Irmãos, eu fico pensando, por que Deus ia trazer eu para a igreja, se Ele estivesse contente com o meu jeito? Era só deixar do jeito que eu estava lá. Ele me trouxe para quê? Para Ele poder me ensinar as coisas dEle. Para eu poder me render às coisas dEle. Para eu poder olhar e falar, não, peraí, isso aqui que Deus está falando é sério. Isso aqui que Deus está trabalhando comigo, é muito sério o que Deus está falando aqui. Eu não tenho feito isso, por exemplo, marido amar a esposa como Jesus ama a igreja, a mulher edificar o lar, né, porque a tola destrói, honrar o pai, honrar a mãe, né? Tem gente que diz, não, mas isso daí... Não, irmão, isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma palavra que é enxertada. Honrar o teu pai e honrar a tua mãe. Enquanto não for enxertado, irmão, não tem filho que maltrata, infelizmente, a mãe ou o pai. Trata. Quer dizer, a pessoa não honra, não quer honrar, né, o pai e a mãe. Quer dizer, não, isso daí é a falta da palavra que não está enxertada na pessoa. Quer dizer, porque é um enxerto mesmo, viu, pessoal? É uma coisa que acontece, não é natural, não vai pensar que você vai entrar na igreja e a sua vida vai mudar porque você vai sentar numa cadeira aí. Não. A sua vida começa a mudar quando a palavra de Deus é enxertada em você. Eu lembro que um dia eu falei com o pastor Rogério Postigo. Falei, pastor, eu vou explicar uma coisa para o senhor. Eu não tenho condições de ser fiel a Deus, porque eu estou devendo para a agiota, eu estou devendo para muita gente e tudo mais. Irmãos, eu me lembro que o pastor Rogério falou assim, você está devendo para o único que você não pode dever. Ali ele enxertou a palavra em mim. Eu podia ter rejeitado? Podia. E aí, o que ele falou? Falou que eu estou devendo. Como que eu vou dar? Não tem como? E não sei o quê? Tem gente que faz isso. Né? Tem gente que faz isso. Quando a gente pede dízimo, fala assim, se eu tivesse aí igual ele, aí, com esse terninho aí e tudo mais, eu estava dando também. Mas eu não entrei de terninho na igreja não, meu irmão. Eu entrei devendo para a agiota, entrei destruído emocionalmente, financeiramente. Só que eu obedeci, né? Eu obedeci, né?
A palavra de Deus diz: ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Daqui a pouco, eu estava dando os meus dízimos, as minhas ofertas com os meus cafés, né? Para a glória do Senhor. Eu nem videocassete eu tinha, eu pegava 3 fitas de vídeo por R$50. Eu falava, meu irmão já tinha, eu dava para o meu irmão, tinha gente que tinha videocassete. Eu falava: você tem videocassete na igreja? Eu tenho, então leva para você, né? Quer dizer, o cara que tinha o videocassete estava melhor que eu, né? Mas ele não dava oferta. Eu que não tinha nada, eu dava. Hoje eu não sei como é que ele está, eu sei como é que eu estou. Quer dizer, você vê, ele tinha mais condições do que eu para poder dar, mas não dava, né? Quer dizer, então, são palavras que são enxertadas. Eu lembro que eu tinha um negócio, uma sutra, que eu lia para os antepassados, né? Aí cheguei, pastor Rogério também. E aí, pastor Rogério, essa sutra aqui, ele olhou, falei: isso é antibíblico, irmão. Antibíblico? Antibíblico. Se tem coisa que você faz que é antibíblica, você está indo para o inferno, irmão. É antibíblico. É ante o que Deus falou. Não tem gente que tem imagem de escultura em casa? Você tem o que é antibíblico na tua casa. Você tem uma maldição ali. Está lá dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Quer dizer, antibíblico. Aí eu lembro, cheguei para o meu irmão, falei: arranca aqui, mano. Pode puxar? Falei: pode. Ele falou: vai quebrar. Eu falei: quebra essa porcaria, acabou. Aí fechei meus olhos, meu irmão, pá, estourou aquilo lá. E aí eu falei: joga no lixo. Meu pastor falou que é antibíblico, né? Agora, eu deixei aquela palavra ser enxertada em mim, né? Tem gente que ouve, eu não sei, parece que até ela gosta de ouvir, né? Mas não faz nada que está falando. Quando vai para casa do mesmo jeito que veio para a igreja, né? Não faz nada, não age, né? Quer dizer, o que aconteceu? Não, a palavra é enxertada, acabou. Vamos seguir agora, vamos seguir para frente e tudo. Eu me lembro, eu dei meu primeiro dízimo, eu olhei meu irmão, as lágrimas do meu irmão descendo, eu falei: nossa, mano. Ele falou: você nem imagina a alegria que eu estou, porque você sempre foi muito esforçado, mas você não tinha a bênção. A partir de hoje você passa a ter a bênção. Olha, por isso que ele estava chorando, quer dizer, emocionado, né? Quer dizer, porque ele falou: a vida do meu irmão está mudando hoje. Agora, por quê? Porque eu deixei aquela palavra ser enxertada em mim, né? Eu falei que é 2 coisas: a palavra de Deus tem que ser enxertada, e outra coisa que tem que acontecer. Volta umas páginas aí, Hebreus 4 agora. Hebreus 4, você pode ter o melhor veículo que pode existir. Se você não colocar combustível nele, não adianta. Pode ser o melhor do mundo, melhor do planeta. Você pode ter o melhor celular do planeta. Se você não carregar ele, você vai ficar com uma caixinha na mão aí que não vai servir para nada. Né? Nada para nada, vai servir para nada. Quer dizer, então isso aqui, tem que acontecer na vida de todo homem de Deus, na vida de toda mulher de Deus. Você está entendendo por que a palavra de Deus é tudo aquilo que eu falei? Em 4:12, Hebreus 4:12, eficaz, a faca, espada de 2 gumes, entra na alma, vê tudo, os pensamentos, tudo isso é a palavra de Deus. Mas para que ela seja na minha vida, quer dizer, não é porque uma coisa é maravilhosa, que ela é simplesmente maravilhosa, ela tem que estar na minha vida. Tem gente que acha lindo o Josué derrubando muralhas, né? Lindo mesmo, irmão, já pensou? Deus fala assim: você vai rodear, na 7ª volta você grita com o povo, e aquela muralha vai ser derrubada. E é linda essa história, mas só que se você não derrubar a muralha, o que vai adiantar? Né? Você ficar falando a vida toda que tem uma muralha que você não consegue derrubar, que você é isso. Não, tem que usar. Né? Não é só uma história para você escutar e achar bonita. Né? É para você poder usar. Ele fala aí, Hebreus 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Você vê, a palavra de Deus foi dada para todo mundo, né?
Mas teve um grupo que não aproveitou nada a palavra de Deus. Como é que pode, pastor? Você começou a mensagem dizendo que a palavra de Deus é eficaz, corta mais do que faca de dois gumes, que penetra a alma, que tem o discernimento para ver o que a pessoa está... Tudo isso é a palavra de Deus. Como é que pode você dar uma palavra e ela nada aproveitar? É porque ele está dizendo que não foi misturada com a fé. Aí não adiantou nada. Quer dizer, a fé é um substantivo. O crer é uma ação. Se você ficar só com o substantivo, não adianta. A fé é um substantivo. Não tem ação no substantivo. O crer que é o verbo. Então a fé, sem o crer, ela não é nada. Ela não é nada. Por isso que Jesus falava, levanta e anda. Por quê? Porque ele tinha que levantar e andar, senão não ia adiantar. Por isso que ele falava, toma o teu leito. Quer dizer, a pessoa, quer dizer, ele dava ordem e a pessoa agia de acordo com a ordem que era dada. Se a pessoa não agisse, por exemplo, o Jairo foi lá, vieram falar para o Jairo, não incomoda mais o mestre porque o seu filho morreu, né? A sua filha morreu, né? Aí ele falou assim, ele olhou e falou assim, crê somente. É um verbo. Crer é um verbo. É ação. É ação. Você precisa ver o quanto você ouve a palavra e quanto você tem de ação dessa palavra. O quanto você tem de ação, né? Não é porque você entrou numa faculdade de direito ou de medicina que você já é médico, que você já é advogado, ou que você entrou numa faculdade de administração, você já é administrador. Não, você vai ter que passar por todo um processo, você vai ter que fazer as provas, você vai ter que passar nas provas, você vai ter que fazer o que é necessário na área que você está estudando, para você chegar onde você chegou. E eu digo, a maioria desiste. Por que a maioria desiste? Porque não é fácil. Então, quando você ouve a palavra, você tem que crer dentro dessa palavra que você está ouvindo. Por exemplo, não é para você amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Se você já veio com ela, você já vai amando a ela hoje, já no caminho, já vai amando no caminho, já vai amando no caminho. Você já ouviu? É para você edificar o lar, não é, mulher? Então você já vai edificando o lar, porque a tola destrói. Senão você fica ouvindo isso, daqui a pouco você vai falar assim, eu nem aguento mais ouvir isso aí. Toda vez o pastor fala que o marido tem que amar a mulher como Jesus amou a igreja. Eu não sei quantas vezes você precisa ouvir, você já está amando já? Porque se você não estiver amando, não está adiantando nada se ouvir, né? Porque tem gente que eu não sei, mas parece até que a pessoa, ao invés de usar sapato, devia usar ferradura, porque parece um cavalo, né? Quer dizer, como é que um homem que parece um cavalo que é bênção de Deus, irmão? Fala para mim. Como? Como que ele quer bênção de Deus? Se Deus fala para ele amar a esposa como Jesus amou a igreja. Como é que um filho que não honra os seus pais quer bênção de Deus, né? Como é que uma mulher que não edifica o lar, destrói o seu lar, quer bênção de Deus? E são pessoas que estão ouvindo, só que a palavra de Deus não é enxertada nelas, e também não se mistura com a fé. Aí não adianta. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu necessito fazer isso, mas só que enquanto não fizer, não adianta. Não vai adiantar. Quer dizer, o Abraão, ele creu, né? Ele creu contra a esperança, ele creu. Nós precisamos crer. Tem gente que está preocupada aí que amanhã, que não sei o quê, e depois. Não, eu tenho que passar a crer no que Deus está falando para mim. Não é só ouvir. Quando eu ouço, é uma diretriz que eu estou ouvindo, né? Você já viu, em todo esporte, às vezes, o que acontece, né? Está lá, vai um jogo de vôlei, por exemplo. Aí o treinador pede um tempo. Por que ele pede um tempo? Para ele poder falar, o negócio é o seguinte, vamos fazer assim, você faz ali, você faz aqui e o outro faz ali. Por isso que ele pediu um tempo. Aí tudo bem, pediu um tempo, aí entra todo mundo na quadra, não faz nada que ele pediu, né?
Você está lá, você está numa luta, né? Ô pastor, eu gosto de lutar, né? Eu gosto de judô, boxe, jiu-jitsu, não sei. Aí você tem um treinador, né? Você tem um treinador que está lá fora, e ele fica dizendo, pega a perna dele, pega a perna dele. Você pega o braço, né? Ele fala pega a perna dele, você pega o braço, né? Você é ruinzinho, né, irmão? Você é ruinzinho, né? Daqui a pouco, o que o treinador vai falar? Irmão, um dos dois tem que sair, ou eu ou você. O cara já foi campeão, o cara já treinou campeões, ele sabe o que ele está falando. Você quer pegar o braço, né? Daqui a pouco, o outro lá segura no pescoço lá, perdi mais uma luta, e vai perder todas. Vai perder todas. Quer dizer, por quê? Né? Está lá o cara falando, né? Às vezes tem um jiu-jitsu, leva para o chão, o cara quer ficar em pé. Né? Irmãos, Deus sabe o que você tem que fazer, e Ele te ensina o que você tem que fazer. Só que se você não fizer, o que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Né? Você sabe que eu tive uma experiência, quando eu estava iniciando, eu tenho um primo meu, ele é mestre em jiu-jitsu, né? E ele não era mestre. Faz quantos anos isso? Estava acabando de me converter, né? Daqui a pouco faz 30 anos, uns 26 aí, 27 já. Aí ele falou assim para mim, tem um cara aí em São Paulo, um mestre, e ele está dando aula. E até na época eu nem conhecia, né? Ele falou da família Grace, né? Aí ele falou, você não me leva lá? Eu falei, primo, eu tenho uma Brasília, né? Se você não se importar, porque meu primo já tinha uma situação mais... Ele falou, não, primo, se você me levar lá, está ótimo, porque... Aí eu peguei, né, e fui buscá-lo, né? Levei ele de Brasília, aí ele colocou o kimono dele lá, e daqui a pouco eu estava sentado na arquibancada, falei, pode assistir a palestra? Ele falou, pode assistir, não tem problema não, primo. Eu falei, mas eu não luto nada, né? Só quero assistir. Ele falou, não, pode assistir. Sabe, irmãos, eu peguei e fiquei lá, Deus me levou para aquele lugar, né? Porque eu tinha que aprender alguma coisa, né? Daqui a pouco está lá, né? Era um Grace que, naquela época, ele nunca tinha perdido nenhuma luta. E ele começou lá a falar, aí tinha um cara que toda hora lá levantava a mão, né? Perguntava as coisas, ele respondeu, e tudo, daqui a pouco o cara foi. Ele olhou e falou assim, olha, meu amigo, eu nunca perdi nenhuma luta. Eu estou te ensinando o que você quer fazer, o que você tem que fazer. Entendeu? Você fica interrompendo a aula toda hora, você não sabe nada ainda. Eu estou aqui para te ensinar. Né? E eu já vi, que daqui a pouco eu iria chamar o cara para poder conversar com ele mais sério, que o cara não perguntou mais nada. Né? Aí o cara, ele falou, nunca perdi nenhuma luta, eu estou te explicando o que você tem que fazer, você fica questionando. Aquele é um homem, depois acho que ele veio até perder a luta, mas eu estou te dando diretrizes de alguém que nunca perdeu uma luta que está aqui. Ó. Isso aqui não é homem não, meu irmão. Isso aqui é a palavra. Essa palavra tem que se misturar com a sua fé. Se não misturar, não adianta. Porque quando Jesus estava pregando, ele estava pregando num local que ele não viu fé. Sabe o que ele fez, irmão? Ele foi para outro lugar. Por quê? Porque se a pessoa lá não tinha fé, o que queria ficar fazendo lá? Não ia acontecer nada. Quer dizer, não ia ocorrer nada, porque está escrito, ó, a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não misturou com a fé. Não misturou. Quer dizer, não vai adiantar nada. Olha o que ele diz lá, ó, Mateus 13. Você vai ver o que acontece às vezes. Mateus 13. Mateus capítulo 13. É aprender mesmo, é falar, peraí, Deus está fazendo desse jeito, então eu vou fazer desse jeito, e acabou. Mas, não, eu vou fazer. Pastor, mas se eu der o meu dízimo, vai me fazer falta. Então, você já não está com fé para fazer. Porque ele não disse que vai fazer falta, ele disse que abre a janela do céu e vai derramar em você a abastança. É o que ele está dizendo. Pastor, mas se eu perdoar, o pessoal vai abusar de mim. Não é isso que ele diz. Ele diz que se você perdoar, ele vai te perdoar. É isso que ele está dizendo.
Quer dizer, então nós temos que ficar em cima do que Ele está dizendo, Ele que está falando com a gente, é Ele que está nos explicando. Você sabe que teve uma dúvida dos discípulos? Em Mateus 13, 24, você vai ver, ele diz aí, propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente ao seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Irmãos, tem coisas que é semeada que não foi Deus. Então, como é que foi semeada? Uma bobeira que a gente dá. Aí, o que aconteceu? Eles dormiram, o inimigo veio e semeou o joio. Dormiu, o pessoal dormiu, ficou dormindo. Bom, tem coisa que se não dá para acreditar. Aonde que entrou essa raiva toda numa pessoa, irmão? Se ela não sai da igreja. De onde veio essa raiva aí? Né? Onde entrou essa vontade de arrumar outro homem, arrumar outra mulher? Onde que arrumou? Né? Onde que arrumou essa vontade de fazer uma coisa errada, até para ganhar dinheiro e depois acabou até sendo preso? Né? Irmãos, o inimigo foi e plantou isso aí, não foi Deus. É uma outra voz que a pessoa ouviu, que não é a voz de Deus, não é. Por que uma pessoa chega em casa e fala assim, a voz de Deus diz assim, o amor não se extingue. Aí chega a mulher para o cara, o nosso amor acabou. De quem ela ouviu isso? Né? De quem que ele ouviu? Não dá mais não, o nosso amor acabou. Sabe, uma hora é assim mesmo, acaba. De quem que ele ouviu isso? De Deus não foi. De quem que a pessoa ouve? Ele diz aqui, ele fala, mas dormindo os homens veio, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou. O diabo faz assim, ele coloca e se retira. Para quê? Para deixar a pessoa com a vergonha, né? Fala, se você não quer fazer isso, você vai ganhar dinheiro. Aí daqui a pouco ele se retira, está a pessoa algemada lá, vai ficar 20, 30 anos preso lá, né? Vai falar, puxa vida, né? Quantas pessoas destruíram a família, porque ele vem, coloca, e depois ele se retira. Aí a pessoa fala, agora eu estou aqui, né? Preferi o adultério, preferi a prostituição, olha o que eu ganhei. O demônio gosta de fazer isso, né? Quantas vezes ele convence uma pessoa a não dar o dízimo, daqui a pouco a pessoa está fazendo conta, mas onde foi meu dinheiro? Nossa, acabou. Aonde que foi? Eu não sei, se eu não deu o dízimo, tinha que estar tudo lá, né? Evapora, desaparece, é uma coisa incrível. Mas eles perguntaram uma coisa para Jesus muito interessante, Ele diz aqui, ele falou, mas dormindo os homens veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Quer dizer, de onde vem a violência da pessoa que quer bater em todo mundo, quer brigar com todo mundo? De onde vem essa ideia de prostituição, de querer ficar se prostituindo toda hora? Ele diz aí, versículo 28, e ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. Quer dizer, não é de Deus. A pessoa começou a ir para a igreja e ficou louca. A palavra de Deus não deixa ninguém louca não, irmão. Isso foi uma outra voz que ela ouviu aí, que não tem nada a ver com Deus, que ela achou que é Deus. Uma vez fui visitar uma pessoa, a pessoa está lá, no hospital, só para pessoas com deficiência mental. A Deus que mandou eu para cá. Eu falei, que Deus te mandou para cá não, rapaz? Sai daí, Deus não mandou você para cá não, isso é um diabo que está falando no teu ouvido. Não, Deus falou que eu tinha que vir para cá. Não, irmão, tem gente, tudo bem, está doente, vai para o hospital, Deus falou que eu tinha que vir para o hospital. Não, para você poder evangelizar um médico, você não precisa ficar internado, você pode esperar ele sair, dar um folheto para ele. Tem que aceitar essas coisas não. Fala, não, peraí, se o senhor permitiu uma coisa. Pastor, Deus me permitiu estar no hospital, então eu vou aproveitar, vou falar de... Amém, Deus permite. Muitas ocasiões Deus permite. Agora começa a ouvir outras vozes que não é de Deus. Eu vou descer do carro, vou acertar a cara dele. Quem que está falando com você, irmão? Não é o Deus da Bíblia.
que está mandando você fazer isso. Não é. Não é Jesus. Você não tem sido discipulado por Jesus. Quem está discipulando você? Quem que é? Às vezes eu tenho vontade de largar tudo e ir embora. Quem que está falando com você? Ele diz aqui, ele fala, um inimigo é que fez isso. E os servos disseram, quer depois que vão arrancar? Ele falou, não, agora deixa crescer o joio e o trigo para não fechar. Irmãos, nós temos que ver, peraí, o que eu quero fazer? Né? Pastor, eu quero vingança. Então você já está tendo outro Deus aí, não é o Deus que eu estou falando hoje já. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus, mas só que você está ouvindo um outro Deus, então não tem como. Então não tem como. Você quer ficar com todo o dinheiro para você não quer dar o dízimo, nem a oferta, você está ouvindo Mamon, já não é o Deus que eu estou falando. Não é o Deus. Eu estou querendo largar a minha mulher, eu estou querendo largar o meu marido. Não é do Deus que eu estou falando com você aqui. Você está entendendo? Não adianta você ouvir a palavra de Deus e na sua atitude você fazer o que o outro Deus está querendo. Aí não vai adiantar nada. Porque sabe como é que é? Porque se eu for lá, eu resolvo, eu estou pensando até em comprar um revólver, né? E tudo mais, porque quem que você tem ouvido? Alguém dormiu, o inimigo foi lá, plantou o joio, e aí aconteceu. Tanto é que perguntaram para Jesus, né? Falou, mas peraí, perguntaram para o Senhor, né? Mas só plantou trigo? Irmãos, quantos anos faz que estão plantando isso aqui em você? Em mim? Aonde nasceu essas coisas aí que não presta? Da onde que veio? Tem gente que só faz burrada na vida, irmão. Da onde que vem? É porque houve uma voz que não é essa. Às vezes é o pai, o avô. Tem gente que o avô até morreu, mas olha a pessoa, vou falar para você, hein? Parece que, né? Porque é a minha família. Não, irmão, você tem que decidir quem você quer ouvir. Espera aí, eu vou tomar uma atitude. Essa voz vem de Deus, da atitude que eu quero tomar? Espera aí, está vindo de Deus? Não, não está, então eu não quero. Porque se a palavra de Deus não se misturar com a fé, vai entrar naquele time que nada adiantou, nada serviu. Vai entrar para aquele time. Tem um time que a palavra de nada aproveita. Por que a palavra de nada aproveita? Eu preguei você no começo, falei para você desde o começo, que é viva, eficaz, corta, e entra, e faz tudo. Essa palavra faz, a palavra tem esse poder. Só que Deus fala de um jeito, né? Eu podia ter olhado para o pastor Rogério e ter falado assim, antibíblico. Como que é antibíblico? Eu estou devendo para quem eu não posso dever, né? Como que eu vou fazer? Queria que ele estivesse na minha situação, né? Irmãos, tem gente que diz, se ele tivesse o marido que eu tenho, se tivesse a esposa que eu tenho, tivesse o filho que eu tenho, que ele ia ver, Não, irmão, tem que aprender a ouvir a voz de Deus e acabou. Não tem que questionar. Agora sempre vai entrar uma outra voz. Tentou entrar em mim, tenta entrar em você. Eu estava assistindo uma vez uma mensagem, no meu começo, não era nem obreiro ainda. Coloquei as garrafas de café no chão, porque eu chegava a carregar 6 garrafas em cada mão de café, que eu servia o café pronto. Aí era uma igreja, não era a Igreja da Graça. Eu parei lá e comecei a assistir a pregação da calçada. Aí, não sei se chamava obreiro ou não, falou, você não quer entrar? Eu falei, não, eu estou com as garrafas tudo de café, eu só quero ouvir a mensagem. Aí ele começou a pregar lá e tudo mais, né? Aí ele falou assim, toma cuidado com essas igrejas, que fica vendendo livros, que fica vendendo fita. Aí eu peguei e falei, na minha igreja tem livro, tem fita. Aí aquilo lá já entrou na minha cabeça já, eu fiquei pensando, né? Aí fui lá para o culto, o pastor Rogério falou, pega as fitas aí de vídeo, vamos passar. Eu sempre dava oferta. Eu falei, tá. Aí o pastor Rogério foi usado por Deus e explicou, falou, pessoal, tem igreja que você dá uma oferta, você não leva nada. Aqui você dá uma oferta, nós damos de presente o livro para você. Nós damos de presente as fitas para você. Quer dizer, eu pensei, falei, o demônio não tentou me enganar. Entendeu? Ou você acha que o diabo vai tentar te enganar num livro espírita? Você nunca vai ler um livro espírita. Ele vai tentar te enganar nesses evangélicos da vida aí que fica falando mal da gente, você fica ouvindo, né?
Você fica ouvindo uma pessoa falar mal da gente. Como é que Deus pode te abençoar através de mim? De que lado você está? Né? De que lado você está? Eu vou ficar assistindo um cara falar mal do missionário? Né? Porque, e tem gente que assiste e ainda fala para os outros ainda. Compartilha, fala, assiste esse. Olha o que ele está falando aí. Olha o que ela está dizendo. Pessoa, você está cuspindo no prato que você come, como é que Deus vai te abençoar? Né? Se eu não cresce que o missionário fosse de Deus, o que eu ia ficar fazendo na Igreja da Graça? Eu, faz 27 anos, meu irmão, eu vejo de perto a vida do missionário, a vida do pastor Jaime. Eu vim do mundo, meu irmão. Você acha que eu não ia perceber? Tivesse coisa errada? Eu vim do mundo. Eu vim do mundão. Agora, quantas pessoas ficam questionando? Tudo questiona, e tudo isso, e tudo aquilo. A bênção não vem. Porque não dá para questionar. Quer dizer, o que aconteceu aí? Tem coisas dentro da pessoa que não foi Deus que plantou. Ela dormiu e o inimigo foi e semeou lá dentro. O que vai ficar vendo defeito na esposa o dia todo? Defeito no marido o dia todo? Quem que plantou essa semente aí? Ficar vendo defeito no filho, na filha? Ficar vendo defeito em todo mundo? Quem que plantou essa semente em você aí? Não foi Deus. Você não tem sido um discípulo de Jesus. Eu deixei para concluir lá em Provérbios. Vamos para Provérbios 4 para terminar. Provérbios capítulo 4. Tem gente que só vê defeito em tudo, em todos. Né? Tudo, só o que é ruim. Parece um para-raio de tragédia. Eu nunca vi. Tem para-raio que é para raio, né? O para-raio é para atrair o raio. Tem gente que só atrai tragédia, mas nunca vi coisa igual. Tudo quanto é tragédia atrai. Ela parece que gosta daquela. Até assiste esses programas, não tem gente que assiste? Fica 5, 6 horas assistindo só tragédia. Só tragédia. Imagine uma pessoa ficar assistindo 6 horas tragédias. Se ela assiste de segunda a sexta, né, vamos pôr de segunda a sábado. Né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São 6 horas. Né? 6 vezes 6 são 36. Irmãos, 36 horas de tragédia na cabeça de uma pessoa. Ela fica ouvindo só o que não presta. O que ela vai falar? Ela só vai falar o que não presta. O que você espera? Pergunta de 36 horas que ela ficou deixando lá o pai da derrota falar. Pergunta das 36 horas quanto ela deu para Deus na Bíblia. Quanto ela orou. Quanto ela buscou o Senhor. Não, ela fica ouvindo e aqueles detalhes de só tragédia, só o que não presta. Só ela que ainda não entendeu que é um bando de mentiroso que está lá. Só ela que não entendeu ainda. Só ela que não compreendeu ainda que as pessoas recebem um dinheiro para falar aquilo lá. Ela é inocente e fica lá. Você sabe que a inocência, às vezes até acaba sendo um prêmio para alguns, né? Eu lembro, quando meu avô estava vivo, né? Eu era garoto, né? Eu não tive muito amor de avô e de avó, não, porque a gente já foi crescendo, meus avós morreram, e o pessoal que fala para mim que a minha avó mais boazinha eu não conheci a minha avó mais boazinha, falou que aquela que era boazinha, mas quando eu nasci ela já tinha morrido, mas tinha o meu avô que ele assistia a luta livre, né? Eu não sei se você se lembra o tempo da luta livre, depois começou a vir o Ted Boy Marino, tinha um Fantoma que não tirava a máscara nunca, e a gente ficava lá assistindo. Meu avô ainda pegou antes, né? Aí eu ia na casa do meu avô, aí meu avô estava lá, e o cara pegava assim a cabeça do outro assim, e jogava, aí eu falei assim, ô vô, isso aí falaram que é tudo mentira, né? Nossa, irmãos, o meu avô queria me colocar para fora de casa. Que mentira, você não está vendo sangue aí? Eu falo, não, mas falaram que essa aí é tinta, e não sei o quê. Nossa, irmãos, e ele falava, é de verdade. Aí, tem uns caras que são bons mesmo, né? Os caras sabem fazer um negócio mesmo, jogava o outro jeito, ele fala, aí, está quebrando o outro aí, como é que é mentira? Vai lá você, se é mentira. E aquela coisa toda. Aí o meu pai e minha mãe falaram, você vai na casa do vô, não fala que a luta livre é mentira, né? Você está igual você com uma televisão aí, mas você não acredita que é mentira. O que eu posso fazer? Você não acredita. Não, eu sei que é mentira e você ainda assiste. Então você gosta da mentira. Irmão, você acha que eu vou ficar vendo mentira? Né? Você acha que eu vou ficar assim, perder meu tempo, sabe, com aquilo?
depois fica com aquilo na cabeça, irmão, contaminado, sai contaminando todo mundo, que não sei o quê. É igual, por exemplo, você tomou a vacina, não tomou? Você tem a bênção dentro de você e não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso. Agora fica procurando que um falou, que o outro disse, que a outra não sei o quê. Você sabia que se você lesse a bula dos remédios que você toma, você não quer tomar? Se você lesse as bulas, irmão, tem bula lá que se você ler, você fala, nunca que eu vou tomar um comprimido desse e tudo mais. Mas não, a pessoa vai e vai. Quem que plantou isso aí? O inimigo. Senão você tinha paz. Como é que pode Deus plantar uma coisa e a pessoa não tem paz? Isso aí que você ouviu uma vizinha, irmão, você ouviu alguém, você ouviu a voz de alguém que não é a voz de Deus. Por isso que ele diz em Provérbios 4, 23. Vamos terminar. 4, 23. Você sabe que eu tenho a segunda parte da continuação da luta livre, né? Posso até falar para você, tem a segunda parte. Uns amigos do meu pai foram assistir a luta livre. E tinha um que era amigo deles. E eles pensaram que era de verdade e entraram lá para defender o que ficava com eles. Aí todos eles apanharam deles mesmo, porque eles estavam lá fazendo aquilo para encenar. Os amigos do meu pai subiu lá falando, não pode bater nele não, que ele é amigo da gente. Apanhou todo mundo. Quer dizer, porque achava que era de verdade. Irmão, cuidado. Tem coisa que você está achando de verdade. A verdade está aqui, ó. Isso aqui que é verdade, irmão. O demônio está te enganando. Sabe o que tem a verdade escrita aqui, ó? Longevidade, ó. A verdade está aqui, ó. E você quer saber o que tinha dentro daquela vacina, né? Aqui está escrito que você tem longevidade. Com o que você vai ficar? O que você vai preferir? Né? Dependendo do que você preferir, daqui a pouco você vai sofrer, ficar sofrendo, está deprimido, está triste, está chateado, porque você está jogando fora a verdade que está aqui, que diz que a longevidade, que pertence a você, e você está ouvindo os outros. Né? Olha aí, ó, Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O que você tem que guardar? O teu coração. Guarda teu coração. Quantas vezes eu estou assistindo algo, eu estou vendo que aquilo quer questionar minha fé. Eu já guardo o meu coração. Quantas vezes alguém fala algo que até parece que quer humilhar você, o orgulho já tenta, não. Guarda o seu coração. Tanto nos elogios, guarde o seu coração. Nas críticas também, guarde o seu coração. Deixe o seu coração guardado. Que tem gente que não é provado só nas críticas, não. Tem gente que depois que é elogiado é uma luta. Não, guarda. Fala, não, pai, não vou deixar nada disso entrar no meu coração. Às vezes você faz uma oração, uma pessoa é curada. Não foi você que curou ela, não, irmão. Foi você que curou. Se fosse você que curou ela, por que você não vai no hospital agora e cura todo mundo? Não foi você que curou a pessoa, você foi usado por Deus para curar. É Deus que cura uma pessoa. Senão daqui a pouco vai morrer alguém, você vai achar que morreu por causa tua também. Né? Que foi você que não orou direito, que foi você que não sabe orar. Que é você não, irmão, quem opera é Deus. É Deus que opera. Até quando alguém vem dar o crédito, por exemplo, você vê, ali o Naamã foi curado. O Naamã foi dar um presente para o Eliseu falou, não foi eu que te curei. Quer dizer, como é que pode? Né? Não foi pela cura ele vai dar um presente para ele? Não, hipótese alguma. Quem curou foi Deus. Aí o auxiliar lá foi atrás do dinheiro, cresceu o olhão no dinheiro. Não, irmão, nós temos que toda a glória é para Deus. Quando alguém vem falar muito, não, porque a igreja tal, o pastor tal, você fala, meu irmão, não fica exaltando muito o nome de instituição nem de pastor, não, irmão. Quem fez a obra foi Jesus Cristo. É Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser adorado. Guarda o teu coração, guarda. Olha, por que Ele está dizendo guarda? Porque sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Por que tem gente hoje que está desanimado, não quer nem vir para a igreja mais? Porque não guardou o coração. Porque não quer mais ver a cara da esposa, nem do marido, nem do filho, nem da filha, porque não guardou o coração. Foi ouvindo tudo que os outros estavam falando, não guardou o coração, aí foi e deu problema, e problema sério agora. Por isso que eles perguntaram para o Senhor, Senhor,
plantou o trigo, como é que tem isso aí? Ele falou, alguém dormiu, o inimigo veio e plantou. Não dorme espiritualmente, não, irmão, não deixa nada plantar em você, nenhuma coisa que não seja de Deus. Amém, pessoal? A palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos orar.